Valéria está prestes a se divorciar de Sandro, mas um reencontro inesperado no hospital onde ela trabalha muda tudo. Quando um homem idoso e sem teto precisa de socorro, ela move o possível com a ajuda de seu amigo Andrei, para garantir que aquele estranho tenha um bom atendimento. Enquanto isso, ela também lida com revelações e emoções conflitantes. Ela deve decidir se dá uma segunda chance ao amor e confiança. Você acha que vale a pena dar segundas chances ao amor? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Valéria olhava pela janela do hospital onde trabalhava. Era a primeira vez que via aquele homem. Embora os moradores de rua frequentemente se reunissem nos arredores, ele se destacava. Seu porte era alto e sua postura lembrava de um militar. Valéria sorriu para si mesma, pensando, quem diria? Ela se afastou da janela, se preparando para assistir à televisão, já que não havia muito mais o que fazer ali naquele plantão. Ela estava se virando quando ouviu um grito. Ao olhar novamente, viu dois homens embriagados incomodando uma mulher que passava. Ela lutava e gritava, mas não havia ninguém por perto, dado o horário avançado. Valéria queria correr para ajudar, mas então, aquele mesmo homem que parecia um coronel mendigo, correu em direção aos bêbados. Valéria ficou surpresa, os jovens eram fortes e o homem já era de idade. Rapidamente, ela pegou o telefone. Com apenas 2 golpes, o morador de rua derrubou os homens e gritou para a mulher correr. Ele então se virou para enfrentar os agressores, que já se levantavam. Um segurança do hospital corria em direção ao local, balançando um cacetete, mas os bêbados derrubaram o homem mais velho e o chutaram várias vezes antes de fugirem. No caos, Valéria largou o telefone, pensando em chamar a polícia, mas tudo aconteceu tão rápido que ela correu para a escada. Andrei, o que aconteceu? Gritou ela enquanto o segurança ajudava o homem a se levantar. Valéria aproximou-se, angustiada. Não sei, Valéria, mas parece que o velho sofreu bastante, respondeu Andrei, o segurança. Valéria observou enquanto o homem segurava sua barriga, indicando a dor. 2 costelas quebradas, com certeza, e precisamos de um raio-x para ver se há mais danos, disse ela, trocando um olhar com o segurança. Ambos sabiam que o diretor do hospital não gostava de tratar pessoas sem recursos financeiros. Apesar de não ser uma clínica privada, o hospital tinha a reputação de ser um local elitista. O que devemos fazer, Valéria? Não podemos deixá-lo sem ajuda, disse o segurança. O homem murmurou quase inaudível. Não é necessário, vai cicatrizar por si só. Agradeceria apenas um pouco de água. Você não pode beber água agora, respondeu ela rapidamente. Aguente firme. Ela se voltou para Andrei. Leve-o com você, vou trazer algumas roupas e nós o vestiremos. Andrei concordou, claro, Valéria, eu sempre soube que você é uma pessoa de verdade, disse ele, admirado. Ela sorriu levemente. Pelo menos para alguém eu sou uma pessoa. Essa percepção fez Valéria pensar em seu ex-marido, com quem tinha compartilhado muitos anos. Ele a chamava de rígida e tola. Claro que alguém precisa ser assim, pensou ela amargamente, lembrando-se de tê-lo visto em um bar com uma jovem bonita, se divertindo, enquanto lhe dizia que era uma reunião de negócios relacionada ao pai dele. Ele sempre procurava pelo pai, e embora ela nunca se opusesse, certamente não em um bar quase à meia-noite com mulheres jovens. Sem dúvida, ele negaria tudo, mas isso a machucava profundamente. Valéria sempre foi confiante e amorosa, nunca duvidando dele até que ele começou a mudar. Valéria estava sempre desconfiada. Sandro frequentemente desaparecia, chegando em casa tarde da noite, visivelmente agitado. Ela tentava conversar, mas ele sempre estava ocupado, respondendo evasivamente. Então, naquela noite, quando ele não voltou do trabalho, uma amiga de Valéria ligou. O Sandro não está em casa? Pois é, nós passamos por um clube noturno e o vimos lá fora fumando com uma moça. Valéria ficou perplexa. Isso não pode ser verdade, você sabe como ele detesta esses lugares, respondeu ela, tentando convencer a si mesma de que talvez não fosse ele, apenas alguém parecido. Porém, quase meia hora após a ligação, dominada pela incerteza e frustração, Valéria saiu de casa e pegou um táxi direto para o clube. Ao chegar, a verdade foi inevitável, lá estava Sandro, de fato sentado à mesa com uma jovem claramente embriagada.
Ele sorria e conversava animadamente com ela. Quando a viu, Sandro se assustou. Valéria, o que você está fazendo aqui? Eu deveria te perguntar o mesmo, retrucou Valéria, incrédula. A mulher, balançando-se embriagada, rapidamente se retirou. Eles voltaram para casa em silêncio, e então Valéria explodiu, despejando toda a sua frustração e mágoa acumuladas. Sandro ouvia em silêncio, até que, com um suspiro, disse: Suponho que seja inútil dizer que esse encontro era para buscar meu pai. Valéria riu amargamente. Por favor, invente uma desculpa melhor. As pessoas não procuram seus pais em bares e restaurantes com companhias duvidosas. Sandro ficou em silêncio. Depois de um momento, saiu do apartamento sem dizer mais nada. Valéria ficou sozinha, tentando entender como tudo tinha chegado àquele ponto. Como ela poderia ter sido tão cega? Como não percebeu que seu marido estava apenas enganando-a? No dia seguinte, Valéria arrumou as coisas dele, escreveu uma mensagem para que ele as pegasse e deu entrada no divórcio. Ela não tinha ideia de onde seu marido estava ou o que ele estava fazendo. Enquanto isso, Valéria, uma médica competente, foi imediatamente aceita no trabalho, mas havia algo nela que não se encaixava bem na clínica. Valéria era uma pessoa empática e gentil, características que não eram muito valorizadas onde as relações eram frias e formais. Talvez isso fosse para melhor, já que ninguém se intrometia na vida pessoal de ninguém. Sandro tinha se machucado e não podia fazer esforços pesados, mas ele planejava, assim que estivesse completamente recuperado, buscar algo que pagasse melhor. Por enquanto, ele permanecia ali. Certo dia, Valéria observou Andrei alimentando um gato de rua e conversando com ele. Ela riu, surpresa com a cena. Nunca teria imaginado que Andrei, sempre tão reservado e sério, pudesse ter esse gesto de gentileza espontânea. Valéria pensou sobre como as pessoas podem ser diferentes de suas aparências diárias e sentiu uma sensação de esperança e humanidade em um lugar onde ela se sentia tão desconectada. Como você está gentil agora, comentou Valéria se dirigindo a Andrei. Mas hoje em dia simplesmente não é aceitável mostrar bondade, os tempos são assim, Andrei murmurou, refletindo sobre a mudança nos comportamentos sociais. Desde aquele momento, Valéria e Andrei sempre se cumprimentavam, e nas noites em que Valéria estava de plantão, eles até tomavam chá juntos, aproveitando a ausência da administração para mostrar um lado mais humano. Assim foi naquele dia, com aquele morador de rua. Após perceber a gravidade da situação, Valéria rapidamente foi até o depósito, que ela conhecia bem, pois os pacientes frequentemente esqueciam pertences, que acabavam acumulando-se no estoque como um pequeno tesouro de objetos pessoais esquecidos. Valéria e Andrei planejavam cuidadosamente cada passo. Enquanto Andrei ajudava o homem a se vestir, Valéria remexia na pilha de roupas abandonadas, procurando algo que pudesse transformar a aparência do sem-teto de forma digna. Quando finalmente encontraram um conjunto adequado, Andrei ajudou o homem a vestir-se, esforçando-se para garantir que ele parecesse mais um paciente comum do que um homem que tinha acabado de ser encontrado na rua. Cerca de meia hora depois, o sem-teto, agora transformado por roupas limpas e decentes, apoiava-se em Andrei ao caminhar até a sala de recepção. Valéria sentiu um misto de preocupação e esperança. Era uma simples mudança de roupas, mas para aquele homem, poderia significar um novo começo. Valéria e Andrei tinham preparado uma história para ele. Eles seriam parentes, e logo trariam os documentos necessários, enquanto Valéria, em sua troca de turno, pretendia passar o homem com um nome fictício de Alex. O homem era realmente interessante. Embora ele não se lembrasse de nada sobre si mesmo, estava lúcido e falava de maneira correta e extremamente educada. Era uma situação estranha, mas não havia tempo para resolver tudo. De forma alguma revele quem você realmente é, e na verdade, fale o mínimo possível. Eu vou te levar ao quarto que eu disser que é seu, instruiu Valéria. Mas talvez não precisemos de todo esse esforço. Por que trazer problemas? Questionou o homem, preocupado. Não se preocupe, Alex, se não for nada sério, eu vou liberá-lo rapidamente, assegurou Valéria ao homem mais velho, tentando tranquilizá-lo enquanto planejava o próximo passo. Ele riu baixinho. E se eu gostar tanto daqui que não quiser mais sair? Ele parecia brincar, mas suas palavras refletiam um conforto recém-descoberto naquele lugar improvável. No decorrer dos dias, Alex, mesmo sem lembranças de sua vida anterior, emanava uma bondade rara.
Sempre estava à disposição para ajudar seus colegas de quarto, e à noite, se transformava num poeta, encantando a todos com a recitação de versos dos grandes mestres. Ele não recordava nada de seu passado, mas as obras dos poetas fluíam dele com uma facilidade que surpreendia a todos. O quarto onde ele estava hospedado tornou-se um refúgio cultural, atraindo pacientes, enfermeiras, médicos e até o diretor do hospital, todos curiosos por um momento de beleza e poesia. Numa dessas noites, após uma sessão particularmente emotiva de recitação, o diretor, claramente comovido, aproximou-se de Alex com uma expressão de profundo respeito. É incrível, pensei que pessoas assim não existissem mais. As palavras do diretor refletiam o sentimento de todos que o ouviam. Alex era um lembrete vivo de que a beleza e a bondade podem surgir mesmo nas circunstâncias mais adversas. Quando chegou o momento de Alex receber alta, um clima de melancolia tomou conta do hospital. Todo o pessoal se reuniu no saguão, uma manifestação rara de unidade e carinho. Andrei, visivelmente desapontado por ter que se despedir, compartilhou a história recente de Alex. Mobilizei todos os meus conhecidos. Descobrimos que ele estava vivendo recentemente em um lugar que ele chegou há cerca de 5 anos. Segundo os moradores de rua, ele foi encontrado numa lixeira, provavelmente após ter irritado ou atrapalhado alguém, infelizmente. Essa revelação sombria contrastava fortemente com a luz que Alex trouxe ao hospital, destacando o mistério de sua vida e o impacto profundo que ele teve durante sua estadia. Não era agradável pensar que após 5 anos nas ruas, Alex teria que voltar para a mesma vida. Ele não bebia, não fumava, e até entre os sem-teto, ele recitava poemas. É uma pena, uma grande pena que ele tenha que voltar para a rua, Andrei balançou a cabeça. Não, ele não vai, disse Andrei decididamente. Ele será levado para um asilo assim que todos os documentos forem processados. Claro, não é o ideal, mas é melhor do que viver na rua. Andrei sabia que o asilo não era um lugar de sonhos, mas a ideia de Alex voltar para a vida nas ruas era insuportável. Ele tinha visto muitas vezes como a rua podia ser cruel e impiedosa com aqueles que não tinham nada. Pelo menos no asilo ele vai ter um teto, refeições regulares e cuidados médicos, pensou Andrei, tentando encontrar algum consolo na situação. No entanto, a expressão no rosto de Alex, misturando as emoções de despedida e uma leve esperança, pesava no coração de todos que o conheciam. Mas enquanto eles discutiam isso, Valéria notou que o diretor se aproximava deles, com uma expressão séria em seu rosto. Aproximando-se, o diretor, Yuri, começou. Então, vocês dois já sabem? Valéria e Andrei se entreolharam confusos. Do que você está falando, Yuri? Valéria perguntou, com uma expressão de perplexidade. O diretor sorriu ligeiramente, revelando uma notícia inesperada. Seu Alex tem um filho. Ele o procurava há anos. Aparentemente, nosso paciente se divorciou e sua ex-esposa proibiu qualquer contato com seu filho. Ele se envolveu nos negócios, casou-se novamente e teve uma filha adotiva. Mas, quando a menina cresceu, a nova esposa planejou uma forma de se livrar dele, e ele acabou aqui. Esta revelação abriu uma nova página na já complexa história de Alex, conectando seu passado fragmentado a um presente que de repente parecia ter mais esperança. Na minha vida, nunca imaginei que algo assim aconteceria. Pensei que essas coisas só existissem nos livros, disse o diretor. E quem é o filho dele? O chefe deu de ombros. Vocês logo saberão, ele é um homem decente, não um bêbado ou caçador de fortunas. Ele contou como procurou seu pai. Alex, você poderia escrever um romance policial sobre isso, disse ele sinceramente. Ah, e ele acaba de chegar, falou o diretor. Valéria estremeceu quando ouviu o chefe dizer que o homem havia chegado, e através do corredor, caminhava Sandro, seu ex-marido. Olá, Valéria, ele disse enquanto ela, em silêncio, apenas o observava. Valéria, eu não sabia que você trabalhava aqui agora. E no final, foi você quem finalmente encontrou meu pai. Eu investiguei por muitos meses, encontrei sua outra filha adotiva, foi ela quem você viu naquela noite no bar, apesar de ela levar um estilo de vida não muito adequado, mas era astuta. Com cuidado, eu a segui por quase um mês até ela, em sua loucura, me revelar tudo. As palavras de Sandro ecoaram no coração de Valéria, trazendo uma mistura de surpresa e desconforto. Naquele momento, as lembranças da noite no bar e os meses seguintes, quando ela viu sua vida virar de cabeça para baixo, voltaram com força total.
Ela se lembrava da mulher jovem e imprudente, cujos olhos escondiam mais segredos e tristezas do que sua juventude deveria permitir. Valéria sentiu um peso no peito, percebendo que o mundo é realmente pequeno e as histórias das pessoas são entrelaçadas de maneiras que nunca podemos prever. Aquela revelação não era apenas o fechamento de um capítulo na vida de um homem, mas também a redescoberta de conexões que definiam o destino de muitos, incluindo o dela. Então o diretor interrompeu a conversa deles. E pelo que entendo, você é a esposa que o deixou? Sim, sou eu, ela respondeu tristemente. Eu tinha uma opinião diferente de você, Sandro. Valéria não teve tempo de responder, pois Alex se aproximou com Andrei. Muito obrigado, disse ele com emoção. Eu realmente não queria voltar para a rua. Espere antes de agradecer, temos outras questões aqui, disse o guarda, confuso, olhando para o paciente e então para Sandro. Valéria então entendeu o que estava acontecendo. Sandro era incrivelmente parecido com seu pai, ela nunca teria imaginado isso. E agora, eles estavam um ao lado do outro, e a semelhança era inegável. Alex perguntou assustado se estavam recusando levá-lo por falta de documentos. Não, não é isso, alguém veio procurar por você, disse Valéria, tentando acalmá-lo. O homem mais velho olhou ao redor surpreso e notou Sandro, cujo olhar ele prendeu por um momento. Então, ele deu um passo em direção a Sandro, olhando-o nos olhos por um longo tempo. Depois, passou a mão na têmpora, olhou novamente para Sandro, e com hesitação, perguntou. Sandro? Com um movimento rápido e cheio de emoção, Sandro abraçou seu pai firmemente. Olá, pai. Eu já estava perdendo a esperança. Nesse momento, o hospital inteiro pareceu parar. Os olhares se voltaram para a cena emocionante de um reencontro que muitos apenas leriam em livros ou viriam em filmes. As lágrimas nos olhos de Alex e o abraço apertado falavam mais do que palavras poderiam expressar. O tempo perdido parecia se curvar ao poder do momento presente, e todos que observavam sentiam um misto de tristeza pelo que foi perdido e alegria pelo que foi recuperado. Aquelas duas figuras, perdidas e agora reunidas, serviam como um lembrete de que, às vezes, a vida reserva surpresas que podem tocar profundamente os corações, até mesmo nos lugares mais improváveis. Eu nunca esperei que encontraria você aqui, disse Sandro, quebrando o silêncio quase fúnebre que se seguiu no salão do hospital. Subitamente, todos começaram a falar ao mesmo tempo, felicitando Alex, Sandro, e até mesmo Valéria, que se encontrava timidamente de lado, observando o ex-marido. E pensar que em apenas 4 dias eles estariam divorciados. Valéria, eu sei que não é da minha conta, mas talvez você devesse olhar para o seu marido de novo. Ele parece um homem decente, alguém comentou. Andrei se afastou de Valéria a tempo de evitar um possível chute. O turno dela havia acabado. Agora vamos nos trocar, já que isso aconteceu, ela pensou. Talvez ela estivesse errada, talvez não devesse ter sido tão precipitada sem conversar, sem se explicar. Valéria atravessou o salão do hospital vazio, demorando-se para trocar de roupa, esperando que todos fossem embora para não correr o risco de encontrar Sandro novamente. Aquele teste havia sido demais para ela. Até logo, Valéria. Andrei a observava de seu canto envidraçado, sorrindo. Ela não queria sorrir. Ao sair para a rua, ela piscou sob a luz do sol, se perguntando quando foi que a primavera havia chegado. Valéria, por que você demorou tanto? Eu e o pai já estamos esperando faz tempo, nós vamos para a casa de campo. Aliás, o churrasco já está marinando, ela ouviu a voz de Sandro em surpresa, encarando-o. Você, aqui? Por quê? Como? Entre no carro, vamos. Você tem 3 dias de folga. Mas e o divórcio? E o fato de eu não ter acreditado em você? Não vai ter divórcio. Sandro se dirigiu ao carro e então se virou. Você realmente achou que eu te deixaria ir? Você precisava de tempo para pensar sobre o seu comportamento. Valéria ficou sem fôlego, mas Sandro rapidamente entrou no carro e de lá gritou. Valéria, vamos conversar na casa de campo. Lá tem vários lugares para a gente se resolver. Você acredita que Valéria deveria reconsiderar o divórcio após as surpreendentes revelações? Você acha que a Valéria foi injusta com Sandro? Você teria coragem de infringir regras do trabalho para ajudar alguém? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço,
por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.